Olá pessoal, tudo bem? Então, nós estamos na semana de 15 de março a 19 de março, tá? Nós vamos começar, a professora vai fazer a leitura e vai explicar algumas coisas aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Voltando a falar de fake news. Só ressaltando que nessa apostila vocês já perceberam que nós estamos englobando e focando bem na questão da fake news, já que é um assunto muito sério e que nós devemos discutir, analisar para não cair nas pegadinhas do fake news e nem espalhá-las, né? Então vamos lá. Em tempos de pandemia mundial, vamos usar uma outra doença que devastou o povo europeu e que a falta de conhecimento causou acusações terríveis aos judeus. 1. A causa da peste negra. Aí tem uma imagem aqui, ó, muito tristonha, eu diria, né? Que aparece várias pessoas jogadas no chão, algumas pessoas com nariz tampado, né? Imagina que cena que não foi vivida nessa época, né? Então, vou abaixar a imagem aqui um pouquinho para a gente continuar. Quando a peste negra surgiu durante a Idade Média, matando até 1 em cada 3 europeu, os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela praga. Judeus já eram frequentemente massacrados por conta dos libélulos de sangue, acusações de sacrificarem crianças em seus rituais. Como os judeus pareciam morrer menos que o resto, foram apontados como a causa, no maior libélulo de todos. Acusados de envenenar poços e de serem protegidos pelo Satã, calcula-se que, no auge da peste, 200 comunidades foram erradicadas e os cristãos continuaram a nem fazer ideia de que os ratos eram culpados. Aí tem aí, gente, o linkzinho para vocês, caso vocês queiram ler o texto na íntegra, né? Que eu peguei só um trechinho, tá bom? Vamos lá. Aí vamos para as perguntas. Responda em seu caderno. 1. Segundo o texto, por que os judeus foram apontados como a causa? O que levou aquela população da Europa inteira a achar que a culpa da doença, da peste negra, era os judeus? Pense bem, leia o texto e façam as suas interpretações, tá bom? Número 2. Quantas comunidades judias foram erradicadas por conta dessa notícia falsa? Essa é fácil, hein? 3. Descobrindo um pouco mais sobre a peste negra. Aí nesse trecho, gente, eu peguei um texto que trazia mais informações do que era a peste negra, qual era a origem dessa doença, né? Já que a gente já sabe que fake news acusaram injustamente os judeus, tá bom? Então vamos lá. A peste negra é como ficou conhecida a peste bubônica, doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que atingiu o continente europeu em meados do século XIV. Os historiadores acreditam que a doença surgiu em algum lugar da Ásia Central e foi levada por genoveses para o continente europeu. O resultado foi catastrófico, pois a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou na morte de milhões de pessoas. As estimativas mais tradicionais falam que cerca de 1/3 da população europeia morreu por causa da crise de peste negra, mas algumas estatísticas sugerem que a quantidade de mortes possa ter ultrapassado a metade da população europeia. Aí vem uma pergunta: onde surgiu a peste negra? E o texto continua dando algumas informações para nós. A peste bubônica
é uma doença causada pelo Yersinia pestis, uma bactéria que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas têm contato com nós, os seres humanos, a transmissão da doença acontece. A partir daí, a peste pode ser transmitida de humano para humano pelas secreções do corpo ou pela via respiratória. Aí tem uma imagem aí também das pessoas doentes, com feridas no corpo, né? Acamadas. E aí o texto, mais um pedacinho aí que fala: a peste negra foi um surto de peste bubônica que atingiu a Europa ao longo do século XIV, resultando na morte de pelo menos 1/3 da população. E aí a gente vai para a pergunta número 4. Depois de ler um pouquinho sobre o que a peste negra, do que é a peste negra, responda, atenção, hein? A origem era do povo judeu? Qual a verdadeira origem? 5. Qual o nome da bactéria causadora dessa doença? Difícil falar, hein, gente? Mas tá fácil, tem no texto. 6. A peste negra e o coronavírus têm alguma coisa em comum? Pensem bem. Quais são os métodos de contágio da peste bubônica, conhecida popularmente como peste negra, e quais as causas de contágio do coronavírus, aí, do Covid-19, hein? 7. Pensando sobre a prevenção do coronavírus, que estão ligados à higiene pessoal intensiva, você acredita que a peste negra poderia ter sido menos avassaladora se os costumes de boa higiene pessoal da época fossem melhores? E 8. Completem a frase de acordo com o texto acima. Então, vamos lá. Essas informações vocês vão conseguir no texto, tá bom, pessoal? Vou baixar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. As estimativas mais tradicionais falam que cerca de espaço, por causa da crise da peste negra, mas algumas estatísticas sugerem que a quantidade de mortos, espaço, europeia, ponto. E aí, como vocês vão preencher essa lacuna? As informações estão lá no texto, tá bom? E ficamos por aqui com a leitura das atividades de língua portuguesa. Espero que, de alguma forma, eu consiga, não como na sala de aula, né? Mas através da câmera, eu consiga ajudar vocês na interpretação de texto, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau!